Boa noite a todos. Sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos na nossa 21ª aula ou encontro, estudando o livro do O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, e o capítulo 7, que vai falar sobre portais para o não manifesto. Vamos lá dar continuidade. Ele vai, então, aprofundando todos aqueles conceitos, né? Essa é uma última parte, em que ele vai falar um pouco mais aí sobre o corpo interior, e logo em seguida ele vai abordar algumas práticas, algumas coisas bem interessantes para a gente, para que a gente saiba como entrar em contato com esse nosso corpo interior. Embora ele já tenha falado isso durante o livro inteiro, né? Ele vai rever alguns pontos e nos mostrando novamente, né, alguns pontos que ele já falou, mas que tem a ver com esse contato aí com o nosso eu interior. Então, é até um pouco filosófico tudo isso, difícil até de explicar, porque nós não estamos acostumados com esse tipo de conteúdo, né, esse tipo de informações. Nós não vivenciamos isso, na verdade. Poucos aqui no nosso mundo material aqui vivenciam esses conceitos, praticam isso na vida. Mas uma coisa é certa, se nós começarmos a introduzir esses conceitos, aos poucos, eles começam a fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, fazer parte do nosso existir mesmo. Da mesma forma como a nossa mente. A nossa mente, com esses processos que ela tem, e com essa nossa forma de ver o mundo através da mente, não faz parte do nosso existir, é como se a gente fosse isso, né? Então, a proposta é ir para o caminho inverso, ir para esse outro lado da nossa existência, que é algo mais essencial, porque tem a ver com o nosso eu real, nosso eu verdadeiro. Então, é como se nós fôssemos retirando essas capas que a gente coloca, esse véu que está sobre os nossos olhos, né? E fôssemos vislumbrando uma nova realidade, fôssemos nos conhecendo de verdade, né? E aí até algumas palavras de Jesus mesmo, quando Jesus trouxe aqui para o nosso mundo ocidental, as palavras da sabedoria, né? O mestre, ele falava muito sobre essas coisas, por isso que a maioria não entendeu, inclusive até hoje a gente não entendeu, né? Até hoje o mundo faz as guerras, até hoje o mundo vive em depressão, vive com ódio, né? Até hoje o amor é entendido de uma forma distorcida. Então, esses conhecimentos, eles vêm justamente clarear essas questões. E, obviamente, que cada um vai ter o seu momento de compreender tudo isso e de trazer tudo isso para a sua própria vida, né? Cada um vai no seu tempo fazendo esse movimento, né? Alguns mais rápido, alguns mais lento, mas o mais importante é que nós estamos aqui nos esforçando e querendo ter esse novo conhecimento, pelo menos querendo ver tudo isso, né? Conhecer um pouco de tudo isso. Se não fosse assim, não estaríamos aqui, lendo esse livro, estudando, refletindo sobre ele, né? E assimilando esses conteúdos. Então, ele começa falando assim: qual é a relação entre a presença e o corpo interior? Então, a relação é total, né? A presença está totalmente ligada com esse nosso corpo interior. E o que é o corpo interior? Mas o que raios é o corpo interior, né? Será que é o espírito? Olha, poderíamos até dizer que sim. Poderíamos dizer que sim, essa nossa essência espiritual.
Mas, se nós formos nos lembrar de outros conhecimentos a respeito do espírito, nós vamos nos lembrar, né, dos planos de manifestação. Vamos lembrar, por exemplo, do plano astral e do que a gente sabe que existe ali. Quem já estudou, né? Nós sabemos que no plano astral existem diversos tipos de consciências, de diversos níveis de conhecimento, né? E nós também temos conhecimento de que lá no plano astral nós estamos também nos manifestando, até estando encarnados aqui, através das nossas saídas do corpo durante a noite, por exemplo. Então a gente se manifesta lá. E lá nós encontramos também aquelas consciências que não estão mais encarnadas aqui. Muitas delas estão do mesmo jeito como elas saíram daqui. Eu vou dizer assim, até que a maioria. Nós, então, quando desencarnamos, a gente vai para aquele plano e a gente só mudou de situação. A gente só perdeu o corpo físico, mas a gente continua da mesma forma lá. Então, não dá para dizer que um espírito, por exemplo, um espírito que está lá se manifestando nesse outro plano, seria esse corpo interior. Não. O corpo interior está muito além de tudo isso. É aquela essência que todos nós carregamos. Não importa se a gente está encarnado ou se a gente está desencarnado. Então, não é a nossa situação que vai dizer se nós estamos em contato com essa essência. Não é isso. É o nosso nível de consciência. E sabendo, então, que nós não precisamos estar desencarnados para entrar em contato com esse corpo interior, sabendo que a gente pode entrar em contato com esse eu interior aqui mesmo, enquanto encarnados, nós vamos entender que ele está muito além de tudo isso. É algo que nós temos aqui, é como se fosse uma grande semente que está aqui dentro, uma semente que tem todas as informações, tem todas as capacidades, as potencialidades, né? E que está ligada com a fonte criadora, que a gente poderia chamar de Deus, né? Ou como queiram, aí, não importa como a gente se refira a essa consciência maior, a esse grande arquiteto do universo, não importa como a gente se refira a ele. E ele, né, entre aspas, o que importa é que essa essência está ligada com essa fonte criadora, né? Então, essa parte aqui do capítulo vai falar muito sobre isso, né? A presença é a consciência pura, e o corpo interior, quando conectado à presença, é o elo para o não manifesto. Agora ele vai começar a complicar aqui, né? Ele vai começar a falar aí de não manifesto. Então ele vai dizer que a nossa essa presença, tá? É a consciência pura, a presença é a própria consciência, e o corpo interior, quando conectado a essa presença. O que é a presença, então? Complicado, né? Mas na verdade não é tão complicado assim, se a gente parar bem para pensar. É até muito simples, porque não adianta a gente querer entender com o nosso raciocínio. Nesse momento, a gente não vai entender com o raciocínio o que é a presença. Então, eu posso estar aqui agora falando sobre essas coisas e estou falando com a minha presença. O meu espírito está aqui, a minha essência está aqui. Eu falo com essa essência. Eu não falo com isso aqui, com a minha mente. Eu falo com a minha presença. E esta presença que está aqui é a consciência pura. Quando eu deixo ela falar. Quando eu deixo ela me guiar aqui, enquanto ser encarnado e que tem uma mente. Então, a minha mente ela está totalmente a serviço dessa consciência pura, né? Então, quando eu estou dessa forma,
é que eu estou ligado com esse corpo interior. Então, existe essa conexão. E quando nós estamos, assim, com essa presença, e nós estamos ligados ao nosso corpo interior, porque nós estamos com a presença, automaticamente nós já estamos ligados a esse não manifesto, tá? Que nós vamos falar um pouco mais aí no decorrer desse encontro de hoje. O corpo interior é um mundo sem forma. Ele não está ligado a esse mundo com forma. Por isso que quando a gente está na presença e a gente não fica imaginando coisas, a gente não fica formando ideias na nossa cabeça. Nós estamos apenas no sentir. E o sentir é um mundo sem forma, tá? Então, o corpo interior, ele está ligado a esse mundo sem forma. Nos liberta da identificação com a forma. Então, quando nós estamos conectados com ele, com esse corpo interior, nós não temos mais necessidade de nos ligar à forma, de nos identificar com essa forma, com essa nossa forma. Então, eu já não sou mais esse corpo aqui, com essa aparência, eu não tenho mais meus dados, isso tudo aí vira pó, vira nada. Simplesmente nós somos. É um reino de quietude e de paz profundos, de alegria intensa e de muita vivacidade. Então, esse é o nosso mundo interior, é o nosso corpo interior. Quando a gente se liga nele, nós entramos nesse reino que não tem forma, não tem identificação nenhuma, com nada exterior, e é completa quietude. Ele só é numa paz muito profunda, onde existe apenas o sentir. A vida pulsa com toda a sua força. Então, é isso que tem dentro do nosso interior. Então, quando a gente fala em depressão, por exemplo, nós não estamos ligados no nosso corpo interior. Porque se a gente está ligado no nosso corpo interior, não existirá depressão. Todas as vezes que nós entrarmos em tristeza, em sentimentos de solidão, em sentimentos de raiva, de estarmos perdidos, enfim, toda essa gama de emoções que levam hoje os seres humanos ao sofrimento, isso significa que nós, enquanto sofredores dessa forma, não estamos ligados ao nosso eu interior. Porque ele é isso, é quietude, é paz, é alegria gigantesca, é muita vida pulsando. Não tem lugar, não tem espaço para esse tipo de sentimentos, de emoções. Que ali simplesmente não existe isso. E ele está aqui dentro. Esse mundo está aqui dentro. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça no mundo externo a nós, à nossa volta. Não importa nada disso. Porque ele está aqui dentro. Todas as vezes que nós saímos desse eu interior para nos focarmos apenas no externo, deixamos aqui parado esse corpo interior, que é só luz, é amor, nós passamos a entrar em sofrimento. Porque aí a gente se liga no mundo que não é o mundo ligado ao fluxo do universal, né, ao fluxo, à fonte da criação. Então, ele vai falando sobre algo que a gente já ouviu falar, que é o Chi, CHI, né? O Chi ou Chi. Então, ele fala sobre a fonte do Chi, né? O que ele vai mencionar sobre isso, tá? O Chi é o campo de energia interior do nosso corpo. Então,
esse não manifesto, ele tem a ver com esse chi, que é a energia interior do nosso corpo interno. Essa energia que move esse corpo interno. E essa energia do chi é justamente a ponte que vai nos ligar à fonte criadora. Fica a meio caminho entre o manifesto, entre tudo que existe, que está aqui manifestado, e o mundo da forma e o não manifesto. Então, está ligado aí à ponte, né? Esse chi, essa energia, é o que liga tudo que está manifestado no mundo da forma e tudo que não está manifestado, é o não manifesto. O mundo, esse mundo das infinitas possibilidades. Esse reino das infinitas possibilidades. Se você se conectar e se concentrar profundamente no corpo interior, estará a seguir o curso desse rio que é o chi, que vai levar até a fonte. Então, a energia que está dentro do nosso corpo interior é o chi, e esse chi possui, é como se fosse um grande rio que vai nos levando para a fonte criadora. Por isso que quando a gente se conecta com a presença, fica na presença, nós automaticamente nos conectamos com esse corpo interior. E automaticamente nós nos conectamos com esse fluxo de energia que vai nos levar até a fonte, que nos conecta com a fonte, com a energia de tudo o que existe. Chi é movimento. Então, chi é essa energia que está sempre se movimentando. O não manifesto é quietude, é calmaria. Então, é como se nós tivéssemos uma grande matéria-prima, né? A grande energia, que é uma matéria-prima, para formar tudo o que existe, mas a grande consciência fosse calma e tranquila. Quando você atingir um ponto de quietude absoluta, que apesar disso está cheio de vida, você transcende o corpo interior. Então, nós aqui estamos falando em transcender o corpo exterior, né? O corpo físico. Aqui ele já está falando em transcender o corpo interior, ir além do corpo interior. Então, vamos voltar um pouquinho. A energia que está no nosso corpo interior é o Chi, que é aquele grande rio energético que vai nos levar para a fonte criadora. Esse grande rio, ele ainda não é o não manifesto. Esse grande rio do Chi, ele vai levar ao não manifesto. Então, quando a gente consegue atingir essa quietude absoluta, aí nós entramos em contato com um não manifesto. A gente transcende o corpo interior. A gente está além dele ainda. O Chi é o elo entre o não manifesto e o universo físico. Então, nós temos o universo físico e temos o não manifesto. E o Chi é a ponte que liga esses dois. É a conexão. Por isso que quando nós não estamos ligados no nosso eu interior, nós estamos desconectados do não manifesto, da fonte divina. Nós estamos desconectados. E quanto mais nós fazemos esse movimento para entrar em contato com ele, que é um treino que a gente faz, é um treino. Nós vamos nos habituando a voltar às nossas origens, a voltar
para aquilo que tem mais de mais genuíno em nós, que é essa semente que está lá em nós. E nós vamos treinando entrar em contato com esse ser interno. Automaticamente ele nos liga com a fonte divina. Estamos conectados. Quando a sua consciência está voltada para o exterior, surgem a mente e o mundo. Então ele vai falar. Quando a gente está lá ligado no fora, é que surge a mente e tudo que existe no mundo. Agora, quando essa consciência está voltada para o interior, ela descobre a sua própria fonte e se volta para a própria casa, para o não manifesto. O não manifesto é a nossa casa. É a fonte de tudo. Então, nós podemos fazer essa viagem fora, dentro, fora, dentro. Nós podemos fazer isso o tempo todo. Nós não precisamos sair desse planeta. Não existe uma prerrogativa para isso. A única prerrogativa para isso é que nos conectemos com a presença, que a presença nos leva para o eu interior, e o eu interior nos coloca no fluxo do Chi, que vai nos colocar em contato, em conexão com essa fonte interior. Essa fonte, aliás, essa fonte divina da criação, que é muito maior do que o corpo interior. Por isso nós vamos transcender a ele, porque essa fonte divina, ela é muito maior do que até mesmo o nosso corpo interior, que é a nossa essência. Quando fazemos nossas vivências no mundo interior para o mundo exterior e vice-versa, o que está falando aqui? Quando a gente faz uma meditação, por exemplo, para fazer uma experiência de ir para o interior. E quando a gente volta dessa viagem e entramos novamente em contato com o mundo exterior, quando a gente vai fazendo esse caminhar, né? Esse trajeto de dentro e fora, de fora para dentro, não somos mais a mesma pessoa em relação ao tempo que não fazíamos isso. Então, quando a gente começa a ter esses hábitos novos, quando a gente começa a ter essas novas experiências, que não são complicadas, são experiências simples. Não tem nada de complicado. A simplicidade faz parte do nosso ser. É difícil explicar porque é tão simples. E nós não sabemos entender dessa forma. Então, nós precisamos vivenciar cada pouquinho de presença que a gente pode ter. E com consciência disso que a gente está fazendo, né? Então, conforme a gente vai adentrando nessa nova realidade, né? Conforme a gente vai adentrando nisso, nós vamos nos modificando e nós não seremos mais os mesmos. Não tem como. É um caminho sem volta. Nós vamos nos modificar. Sabemos que temos um nome, um passado, temos uma aparência, temos uma família, moramos em um determinado local, parte do planeta. Enfim, nós sabemos que nós temos todas essas informações, esses dados, né? Nós temos um RG, tá. Mas nós temos consciência de uma outra realidade dentro de nós mesmos, que não é mais desse mundo. Essa realidade que nós temos dentro de nós, e que ele está se referindo aqui, é uma realidade que ela é de um outro mundo, não é desse. Aí eu até me lembrei, né, daquelas palavras de Jesus quando ele disse: a felicidade não é desse mundo. O que ele quis dizer com isso, né? Com esses estudos a gente consegue perceber que ele trouxe.
Onde está a felicidade que foi falado aqui, até no começo aqui desse encontro? A felicidade, a quietude, a paz profunda está aqui no eu interior, onde tem a fonte energética, né? Essa corrente energética interna, esse fluxo que vai nos levar para a fonte. Então, é aí que está a verdadeira felicidade, esse outro reino. Não adianta buscarmos a felicidade fora. E também não significa que fora não é nada, só dentro é tudo. É uma coisa assim complicada mesmo da gente entender. E não é algo que está separado. Tudo que está fora de nós também possui esse fluxo energético. Se formos perceber bem, todos os seres que estão à nossa volta, até as coisas, os objetos, uma pedra que seja, é feito da energia do fluxo universal. Não é mesmo? Então, somos partes de tudo, mas a nossa fonte principal está dentro de nós. Então, não adianta a gente procurar no outro essa felicidade. A cada um foi dado uma própria fonte. A cada um foi dada essa fonte interior. Devemos buscar dentro de nós essa verdadeira felicidade. E todos vão fazer a mesma coisa. E todos vão pegar esse mesmo rio. E todos vão se encontrar na fonte criadora. Por isso seremos todos um. Não é interessante? Então ele fala assim pra gente, uma sugestão de exercício, né? Exercício diário. Quando nós estivermos ali fazendo as nossas tarefas no dia a dia, estivermos fazendo as nossas coisas corriqueiras, ou mesmo trabalhando com as pessoas ali, envolvendo outras pessoas, né? Quando estivermos fazendo coisas, enfim. Nesses momentos, nós também vamos estar treinando esse nosso olhar para dentro. Né? A gente vai estar sempre com esse portal aberto. Então, nós vamos abrir esse portal em todos os momentos da nossa vida. Então, por exemplo, estou aqui fazendo essa aula, eu estou aqui com meus portais abertos. Eu não estou fazendo com a minha cabeça. A minha mente, ela está, obviamente, ela está a serviço do meu ser interno. Mas quem está fazendo é ele. É ele que está mandando. É ele, porque eu sinto aqui, ó. Eu sinto que eu estou fazendo aqui e não aqui. Eu sinto ele aqui, né? Então, ó, guarde uma atenção ao seu interior. Deixe o portal aberto. Faça suas atividades, mesmo quando estiver na natureza ou em contato com outras pessoas, sentindo o seu interior. Então, a gente foca aqui. Se eu estou conversando com as pessoas, eu estou sempre focando aqui. Eu estou aqui, eu não estou aqui, eu estou aqui. E todo o resto, todo o meu complexo aqui físico e mental vai estar focado aqui, vai estar a serviço desse ser interno. É uma outra coisa. É outro significado em tudo que eu faço. É outro aprendizado. E assim nós vamos caminhando nessa vida. E assim as coisas, elas vão vindo para a gente e trazendo outras informações que até então a gente não via. É perfeitamente
possível estar consciente do não manifesto em todos os momentos da vida. Então, quando a gente faz isso, que eu acabei de falar, nós estamos criando consciência de nós mesmos. É igual quando a gente faz aqueles exercícios de perceber, tomar consciência do corpo. O que a gente faz, né, nesses exercícios? Perceba as suas pernas, sinta os seus pés, sinta as suas pernas, sinta o abdômen, sinta os seus braços. E aí a gente vai focando e a gente vai tomando consciência de tudo isso. A gente vai percebendo e sentindo essas partes. Irá senti-lo como uma paz profunda, uma quietude que nunca o deixa. Aconteça o que estiver acontecendo aí ao seu redor. Não importa o que estiver acontecendo. Você sempre vai sentir isso. Por isso que pessoas que fazem meditação e que já são, que têm uma grande prática, já têm uma prática profunda nisso. Não importa nem se estiver o barulho, se estiver no meio de uma multidão, eles conseguem fazer essa meditação. Por quê? Porque eles estão focados totalmente no seu eu interno, nesse outro reino. Este é o estado de ligação com a fonte que damos o nome de iluminação. Então, o que é ser iluminado? É estar sob a iluminação. A iluminação que está nesse outro reino. Nesse local onde tem a verdadeira felicidade. O não manifesto não está separado do manifesto, que eu falei agora há pouco. O não manifesto não está separado do manifesto. Ele é a vida dentro de cada forma. Foi o que eu falei. A essência profunda de tudo que existe impregna o mundo inteiro. Então, parece que está tudo separado, mas na verdade está tudo junto. Somos todos de uma mesma fonte. Porém, se queremos buscar a fonte, nós não vamos buscar no outro, a cada um a sua fonte. Né? O grande Criador, ele dotou cada um dos seres de uma fonte inesgotável. Inesgotável. Porque ele dotou cada um dos seres deste chi, que é esse rio que leva para a fonte inesgotável. Então, todos nós temos o caminho da fonte inesgotável. Nós não precisamos buscar no fora o que já está aqui dentro. Você tem acesso ao não manifesto todas as noites quando entra na fase do sono profundo sem sonhos. Então, todas as vezes quando a gente vai lá e dorme, aquele sono profundo. E quando vai ver, a gente acordou no dia seguinte. Não lembra de nada. Sem sonhos. Todas as vezes que a gente entra nesse sono sem sonhos, nós entramos em contato com o não manifesto. Neste estado, você se funde com a fonte e retira dela a energia vital que te mantém quando volta para o manifesto. Então, uma noite bem dormida faz com que a gente tenha um dia produtivo, um dia bom. Se a gente não dorme, a gente passa mal, porque a gente não entra em contato com o não manifesto, nós não entramos em contato com essa energia que nos nutre, que nos dá a vida, que nos nutre muito mais até do que qualquer alimento. Essa energia é muito mais vital do que qualquer outra. Mas no sono sem sonhos, aí ele vai dar uma filosofada aqui maior ainda, né? Porque hoje ele está terrível. Ele fala que no sono sem sonhos,
você não entra consciente. Você não entra consciente, não é? Nós entramos lá no manifesto, mas no não manifesto, mas a gente não entra consciente. Tanto que a gente não sabe nada. As funções fisiológicas do corpo continuam, né, operando normalmente, porém, nesse estado, nós deixamos de existir. E não é verdade? A gente deixa de existir, não é verdade? Passamos horas. Quando vai ver, a gente acordou. Não sabe o que aconteceu. Estivemos em contato com o não manifesto, não estivemos conscientes ali, deixamos de existir. Imaginar, aí ele vai falando um pouquinho, algo interessante, que é imaginar entrar no sono sem sonhos, plenamente consciente, é algo impossível. Então ele diz que mesmo que a gente quisesse entrar nesse não manifesto, né, com a consciência, não conseguiríamos, porque esse estado não tem conteúdo. Ele não tem conteúdo. O não manifesto só o libertará se você entrar nele conscientemente. Difícil, né? Aí Jesus disse: conhecerás a verdade e a verdade o libertará. Então, do que ele estava falando? Linkando aqui com isso que acabou de ser dito, né? Não se trata de uma verdade conceitual, mas sim a verdade da vida eterna, para além da forma. Então, quando a gente entra em contato com o não manifesto através da presença, nós estamos aqui conscientes no nosso mundo da forma, aí nós entramos em contato com o nosso eu interior e ficamos com o nosso estado de presença total, entramos em contato com o não manifesto. Nesse momento, então, nós nos libertamos. A liberdade está dentro de nós. Poderemos conseguir ficar conscientes nas fases dos sonhos, mas não para além disso. Então, quando a gente está lá no sono sem sonho, né, a gente não fica consciente, mas quando a gente fica consciente? Nas fases dos sonhos, não é? Naquelas fases. É quando a gente tem os sonhos lúcidos. Mas nessa fase a gente ainda não atinge a libertação. Então, ter sonhos lúcidos pode ser incrível, mas ainda não será libertador, né? Então, utilize o seu corpo interior como um portal aberto, de forma que você possa estar ligado à fonte em todas as circunstâncias. Então, nós temos aqui o grande instrumento que somos nós mesmos. É só a gente deixar esse portal aberto, a gente focar sempre aqui. O chakra cardíaco é o grande portal. É o portal que nos liga ao nosso mundo terreno e ao mundo celestial. É o chakra cardíaco. Ele é o grande portal. E está explicado por quê. Está bem explicado nesse livro. Porque a gente precisa focar nele. Ele é a chave. Quem é reikiano também sabe. A grande chave do reiki é o chakra cardíaco. É um dos chakras mais utilizados. Cardíaco, porque reiki é energia do puro amor. Está ligada à fonte, aquela fonte, essa que nós estamos falando até agora. Então, para isso, não importará se o seu corpo físico é novo, velho, forte ou fraco. Não importa. Porque o corpo interior é intemporal. Ele não fica velho, ele não morre, ele é eterno. Se ainda tiver dificuldade de sentir o seu corpo interior, use um dos outros portais. Aqui ele vai falar, né, na sequência do capítulo, no próximo encontro, a gente vai entrar nessa parte, tá? Então, ele ainda vai falar sobre alguns portais que a gente pode entrar
se a gente tem dificuldade ainda de entrar em contato com esse eu interior. Já foram mencionados alguns deles, alguns desses portais anteriormente, porém, a partir do próximo encontro, então, nós iremos nos aprofundar um pouco sobre cada um deles, para que nós tenhamos uma ajuda, né, nesse processo. Tem a sugestão de exercício que ele dá, né? Eu vou explicar aqui para vocês o exercício. Ele vai falando de uma meditação que poderia nos ajudar, tá? A entrar em contato com o nosso eu interior. Enquanto ele não fala dos outros portais, né? Então ele diz para sentarmos confortavelmente, de forma ereta, tá? De forma que a gente não vá dormir, tá bom? Que a gente sinta, tenha consciência desse corpo. Feche os olhos e respire profundamente. Ao inspirar, sinta a respiração atingir o baixo abdômen. Então, a gente respira e a gente sente, imagina essa respiração indo aqui abaixo do abdômen, tá? Observe como ele se expande e contrai a cada respiração. Então, vamos fazendo algumas respirações, focando, né, no baixo abdômen, solta o ar, respira, solta o ar, e vamos observando, então, como se expande e se contrai a cada respiração. Tome consciência de todo o campo interior de energia desse corpo. Não é para pensar nisso, é só para sentir. Então, você respira, sente, percebe expandindo, retraindo, fazendo esse movimento, e apenas sinta isso. Não use o pensamento para nada, apenas sinta a respiração e como ela atua no corpo, tá? No corpo físico mesmo. Inicialmente, pode observar alguma imagem. Por exemplo, se você quer imaginar uma luz que entra a cada respiração. Então, você pode imaginar uma luz, né, se isso facilitar nesse processo, tá? Mas, conforme vai passando o tempo, você vai se acostumando, evite de ficar muito tempo se focando numa imagem, tá? Porque a ideia é a gente sair do mundo da imagem, da forma, tá? Porque a gente quer ir para o eu interior, que é onde não existe forma. Mas às vezes a gente vai precisar de ter alguma imagem para que a gente consiga atingir, né, esse estado de relaxamento. E aos poucos a gente vai deixando essas formas de lado, tá? E vamos com esse processo de respiração, vocês podem observar que é só respiração. Vocês vão entrando, então, em contato com essa energia e vão sentindo essa energia da respiração. E fica nessa presença, respirando o ar, né, o prana. Por fim, tome consciência de novo do corpo físico. Então, vocês viram que ele falou de um exercício pura e simplesmente de respiração, tá? Vocês podem fazer com uma música, ou vocês podem fazer até sem música, no silêncio total. Mas foca na respiração e relaxa. Sinta esse processo. E vai fazendo isso. Apenas isso. E esse é um treino, tá? A respiração, esse exercício, ele vai ajudar nesse treino, tá bom? Então, por hoje, nós ficamos por aqui com essa aula, tá? E aí, na próxima aula, a gente continua falando, então, dos portais, que vão nos ajudar a entrar em contato com esse nosso eu interior.